Relato 1. A boneca da minha filha tentou atentar contra a minha vida. Oi, gente. Quero relatar para vocês algo que aconteceu comigo há alguns anos. Eu nunca tive coragem de escrever antes, mas ultimamente não paro de sonhar com aquilo. Sinto que preciso compartilhar. Talvez alguém já tenha passado por algo parecido. É sobre uma boneca. Na época, minha filha tinha 7 anos. Sempre foi uma criança alegre, cheia de energia. Gostava de correr com as amigas na rua, brincar de pega-pega, inventar histórias com bonecas e bichinhos de pelúcia. Era tudo muito normal. Até o dia em que entrei num brechó e encontrei a tal boneca. Era uma peça antiga, de pano e porcelana. Os olhos de vidro eram tão brilhantes que pareciam vivos. O vestido era bordado à mão, bem feito, mas já gasto pelo tempo. Custava barato e achei que seria um presente especial para minha filha. Me arrependo até hoje dessa escolha. Quando cheguei em casa e mostrei a boneca, minha filha ficou em êxtase. Parecia que tinha ganhado a melhor amiga do mundo. Deu o nome de Clara e não a largou mais. Dormia abraçada, almoçava com a boneca do lado, até na hora do banho queria levar. Eu achava engraçado, até perceber que algo estava errado. Nos primeiros dias, foi apenas carinho. Depois, notei que minha filha já não queria sair para brincar com as outras crianças. Preferia ficar no quarto, de porta fechada, falando sozinha. Ou melhor, falando com Clara. Achei que era apenas imaginação infantil, mas logo ficou perturbador. Uma tarde fui chamá-la para jantar. Quando abri a porta, vi minha filha discutindo com a boneca. Ela falava, mas eu quero brincar lá fora. E depois silenciava, como se ouvisse resposta. De repente, ela chorou e disse, tá bom, eu não vou. Perguntei o que estava acontecendo. Minha filha, soluçando, disse que Clara não queria que ela falasse comigo, nem com outras crianças. Que se ela desobedecesse, a boneca ia ficar brava. Meu coração gelou. Ela falava com tanta convicção que parecia real. Decidi que precisava afastar minha filha da boneca. Esperei ela dormir e levei Clara para o meu quarto. Coloquei a boneca em cima da cômoda, achando que no dia seguinte tudo ficaria bem. Mas naquela noite eu entendi o erro que cometi. E descobri que Clara não queria ser afastada. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho estranho. Algo se arrastava pelo chão do quarto. Olhei ao redor, mas não havia nada. A boneca estava sentada na cadeira, imóvel. Tentei voltar a dormir, mas o som voltou, mais forte. Foi então que senti um peso sobre meu peito, como se alguém estivesse me sufocando. Abri os olhos e vi a boneca sobre mim. Só que as mãos que me seguravam não eram pequenas. Eram grandes, fortes, como de um adulto. Tentei gritar, mas não consegui. A pressão aumentava e o ar me faltava. Meu corpo tremia, os olhos marejavam. Naquele instante, ouvi minha filha gritar do corredor. Clara, para! Solta minha mãe! De repente, o peso desapareceu. Levantei ofegante, em pânico, enquanto a boneca estava de novo na cadeira. Minha filha entrou correndo, chorando e me abraçou. Ela repetia que Clara estava brava comigo, que a boneca queria me machucar. Em desespero, chamei os vizinhos. Contei tudo com a voz trêmula, esperando que me achassem louca. Mas eles acreditaram. Um deles contou que já ouvira falar de brinquedos amaldiçoados. Disse que só havia uma solução: queimar a boneca. Descemos todos ao quintal. Colocamos Clara dentro de uma caixa de papelão. Acendemos o fogo e assistimos enquanto as chamas a consumiam. O cabelo derretia, o tecido pegava rápido, mas o pior foi o som. Um grito agudo ecoou, como se algo vivo estivesse queimando. Minha filha chorava, implorando para parar. Ela dizia que Clara estava com dor. Eu chorei junto, mas não podíamos parar. Assistimos até virar cinzas. Naquela noite não dormi. Minha filha finalmente pegou no sono, mas soluçando. Eu fiquei sentada na sala, imóvel, tentando processar tudo. Ainda sentia o peso daquelas mãos no meu peito. E juro que por um instante ouvi um sussurro. Volto em breve.
Dias depois, a vida parecia voltar ao normal. Minha filha brincava de novo com outras crianças. Mas às vezes, no meio das brincadeiras, ela parava e olhava para o vazio, como se ouvisse algo que mais ninguém ouvia. Eu fingia não perceber, com medo de perguntar. Algumas semanas depois, encontrei minha filha no quintal. Ela tinha feito um círculo de pedras no chão. Dentro, colocou flores e um pedaço de tecido chamuscado. Quando perguntei o que era, ela respondeu: "É para Clara não ficar triste comigo." O tempo passou, mas nunca mais fui a mesma. Minha filha cresceu, hoje já é adolescente, mas até hoje, às vezes, a escuto falando sozinha no quarto. Quando pergunto, ela sorri e diz que não é nada, mas no fundo sei que não é verdade. Compartilho isso aqui porque sinto que Clara nunca se foi. Ela se queimou, mas algo dela ficou conosco. Não sei se dentro da minha filha ou desta casa. Só sei que até hoje tenho pesadelos com aquelas mãos adultas e acordo com a sensação de estar sendo observada. Relato 2. Uma boneca tentou fazer mal para minhas filhas. Eu sempre achei que aquela viagem seria apenas um reencontro de família. Eu, meu marido e nossas 2 filhas gêmeas decidimos visitar a casa de uma prima no interior de Minas Gerais. Era uma oportunidade de descanso, longe da cidade, cercados por verde, mas não sabíamos o que nos esperava no sótão daquela casa. O quarto de hóspedes ficava no 3º andar, como um sótão arrumado. Era amplo, arejado, tinha móveis antigos e brinquedos no canto. Entre eles, uma boneca de pano, com olhos de botão grandes e escuros. Uma de minhas filhas se encantou por ela de imediato. A outra recuou, dizendo que não gostava, que era esquisita. Eu ri para aliviar a tensão, mas confesso que também senti desconforto. A boneca parecia deslocada, como se não devesse estar ali. Ainda assim, deixei que minha filha a segurasse. Pensei que fosse apenas imaginação infantil e tentei não dar importância àquele pressentimento estranho. O primeiro dia foi tranquilo. Passeamos, conversamos com familiares, rimos bastante. As meninas correram pelo quintal, brincaram com os bichos da fazenda. À noite, subimos para o sótão, cansados, mas em paz. Dormimos apertados na cama de casal, sem problemas. Na segunda noite, tudo mudou. O ar estava mais pesado, como se o ambiente fosse outro. Um frio incomum tomou conta do quarto, mesmo em pleno verão. Meu corpo arrepiava sem motivo, o coração acelerava sem razão. Mas me convenci de que era apenas cansaço. Nos ajeitamos na cama novamente, eu, meu marido e as meninas espremidos, buscando o calor humano. A boneca ficou na cadeira imóvel, observando. Eu tentava ignorar a sensação de estar sendo vigiada. Acabei adormecendo com esse desconforto no peito. Acordei de madrugada com uma voz. Era feminina, suave, mas carregava algo perturbador. Abri os olhos e vi minhas filhas de pé, diante da janela. A boneca estava erguida no parapeito, como se tivesse vida. E a voz vinha dela. "Venham comigo, pulem, vamos voar." As palavras ecoaram, hipnotizando as meninas. Elas começaram a abrir a janela com as próprias mãos. Meu corpo gelou ao perceber a altura em que estávamos. Um salto dali seria a morte delas. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Meu marido também se debatia em silêncio, imóvel. Era como se estivéssemos presos, incapazes de mover um músculo. O desespero tomou conta de mim. Assisti impotente enquanto minhas filhas se inclinavam para fora. A boneca sorriu. Seus olhos de botão refletiam a luz da lua. "Não tenham medo, o chão não dói." Foi o que ela disse antes que minhas filhas colocassem os pés no parapeito. Meu coração parecia querer rasgar meu peito. Sem conseguir agir, fechei os olhos. Comecei a rezar mentalmente, pedindo a Deus que salvasse minhas filhas. Cada palavra era uma súplica desesperada. Senti as lágrimas escorrendo sem controle. Era a única coisa que eu podia fazer. De repente ouvi um choro.
Minhas meninas hesitaram, olharam uma para a outra. A ilusão se quebrou por um instante. Largaram a janela e voltaram correndo para a cama. Me abraçaram chorando, tremendo como se tivessem acordado de um pesadelo. A paralisia que me dominava desapareceu. Abriguei minhas filhas nos braços, enquanto meu marido fazia o mesmo. Chorávamos todos juntos, sem entender o que tinha acontecido. A boneca estava caída no chão, mas parecia nos observar ainda. O frio continuava cortante, como se algo tivesse ficado no ar. Assim que o dia amanheceu, meu marido decidiu agir. Pegou a boneca sem dizer nada. Descemos ao quintal, onde ele improvisou uma fogueira. Eu abraçava as meninas, tentando acalmá-las. Mas meu olhar estava fixo no fogo. Quando a boneca começou a queimar, o som que saiu não era normal. Não era apenas o crepitar de pano e algodão. Era um lamento agudo, humano, feminino. Um gemido que ecoou pelos nossos ouvidos. Senti minhas pernas fraquejarem. O cheiro era sufocante, como carne queimada misturada a tecido. As meninas se esconderam no meu colo, tapando os ouvidos. Meu marido permaneceu firme, olhando o fogo até restar em cinzas. Enterrou os restos embaixo de uma pedra pesada. Voltamos para dentro, em silêncio. Nos dias seguintes, ninguém falava sobre o assunto. Mas as meninas tinham medo do sótão, e eu também. Qualquer barulho parecia suspeito. A cada vento na janela, meu coração disparava. O clima da casa tinha mudado para sempre. Na última noite, antes de irmos embora, choveu forte. O vento batia nas paredes como socos. Eu tentava manter as meninas adormecidas comigo, mas entre os trovões, ouvi aquela voz idêntica à que saía da boneca vindo do longe. Voltamos para casa no dia seguinte. A viagem foi silenciosa, pesada, cheia de pensamentos não ditos. As meninas dormiram no carro, mas se agitavam em pesadelos. Eu olhava pela janela sem conseguir descansar. Sabia que aquela experiência nunca nos deixaria. Até hoje, quando lembro daquela noite, meu corpo treme. A sensação de impotência, de perder minhas filhas, nunca foi embora. E hoje me apego fortemente às orações para que algo parecido nunca mais se repita. Sempre fui fascinado por aventuras que fugissem da rotina. Enquanto muitos escolhem praias ou resorts, eu buscava o incomum. Naquele ano, decidi ir sozinho ao México. Queria sentir a cultura de perto, explorar lendas, me perder em histórias. E foi assim que ouvi falar da Isla de las Muñecas. As histórias me intrigaram desde o primeiro relato. Uma ilha coberta por bonecas velhas, penduradas em árvores, braços, cabeças, olhos faltando, como se fosse um cemitério infantil. Diziam que as bonecas guardavam o espírito de uma menina afogada e que qualquer desrespeito não seria perdoado. Durante o dia, os turistas iam para fotos rápidas. Alguns riam, outros se incomodavam, poucos permaneciam muito tempo. Mas eu queria ir além, ver com meus próprios olhos o lado proibido. Visitar a ilha de madrugada quando a escuridão dominava. Era um risco, mas me parecia irresistível. Conversei com guias locais em Xochimilco. Muitos se negaram a levar turistas à noite. Um deles disse, ali las muñecas despiertan. Ri, acreditando que fosse marketing de terror. Mas no fundo, algo me dizia que ele falava sério. Consegui convencer um guia mais ousado. Prometi pagar o dobro, até o triplo. No barco, outros turistas resolveram se juntar. Todos buscavam adrenalina, talvez sem saber do preço. A travessia pelo canal parecia mais longa do que deveria. A noite estava fria e a lua mal iluminava o caminho. A água escura refletia apenas vultos distorcidos. Os sons da mata eram mais altos, como se nos observassem. Cada remoada soava como um aviso de que ainda dava tempo de voltar. Mas ninguém falou nada. Quando a ilha surgiu à frente, senti um arrepio profundo. As árvores estavam cobertas de bonecas mutiladas.
Olhos de vidro refletiam a luz da lanterna em pontos isolados. Era como se centenas de olhos estivessem nos vigiando. O guia suspirou fundo, murmurando uma oração. Desembarcamos em silêncio. O solo úmido exalava cheiro de madeira podre e mofo. No ar, um odor azedo, como carne envelhecida. As bonecas balançavam lentamente, rangendo nos galhos. Era um som baixo, mas suficiente para incomodar. Caminhamos pela trilha estreita. À esquerda, um grupo de bonecas sem olhos me fitava. À direita, uma com a boca rasgada, parecia sorrir. O vento passava por entre os cabelos artificiais, produzindo sussurros. Ninguém ousava falar alto. Foi nesse ponto que decidi debochar. Peguei uma boneca caída e levantei pelo cabelo. Olhem só que guardiãs assustadoras! Gritei rindo. Fingi que ela falava comigo. Protege-me, protege-me! Alguns riram sem graça, outros pediram para parar. O guia me lançou um olhar de fúria. Respeita, elas escucham, disse em voz baixa. Mas eu insisti, fazendo vozes infantis. Sacudia a boneca como um fantoche, zombando da lenda. No fundo, minha coragem era apenas para disfarçar o medo. De repente, um vento forte varreu a ilha. As bonecas bateram umas contra as outras em sincronia. Os estalos de plástico e porcelana ecoaram como um coro macabro. O som era ensurdecedor, como centenas de dentes quebrando. Todos ficaram imóveis. Um estalo seco veio atrás de mim. Quando virei, vi uma boneca cair sozinha do galho. Ela rolou até parar de frente para mim, intacta. Seus olhos de vidro refletiam a lua. Tive a sensação de que piscava. Antes que reagisse, senti algo agarrar meu tornozelo. Olhei para baixo. A boneca havia se prendido a mim. Seus braços de pano estavam firmes, impossíveis de soltar. Gritei e a joguei no chão, mas ela deslizou de volta, como guiada por mãos invisíveis. O guia iluminava com a lanterna, repetindo orações. Os outros turistas gritavam, alguns corriam, mas eu já sentia a dor real. Arranhões profundos surgiam em meu braço, como se garras invisíveis me dilacerassem. As bonecas penduradas começaram a balançar mais forte. Cabeças batiam contra troncos, braços se chocavam. Era como se a ilha inteira estivesse viva, e todas as bonecas me odiavam naquele momento. O ar ficou irrespirável. Caí de joelhos, sentindo mordidas no ombro. Era impossível, mas dentes invisíveis rasgavam minha carne. Gritei pedindo ajuda, mas ninguém conseguia me alcançar. O guia tentava puxar meu braço, sem sucesso. Era como se algo me prendesse ao chão. Os gritos ecoavam por toda a ilha. As bonecas produziam sons de risadas baixas, sussurros infantis preenchiam a escuridão. Palavras em espanhol e em línguas que eu não conhecia, e todas pareciam me condenar. Com o corpo em chamas de dor, levantei tropeçando. Corri em direção à água sem pensar. Sentia mãos invisíveis me arranhando a cada passo. Meus pulmões queimavam, minha visão turvava, e atrás de mim as bonecas pareciam me seguir. Me joguei no rio desesperado. A água gelada me envolveu, quase tirando o fôlego. Por um instante, a dor diminuiu, mas logo senti puxões em minhas pernas, como se até ali não estivesse seguro. O guia gritava da margem, acenando com a lanterna. Outros turistas apontavam para as árvores, horrorizados. Juravam que as bonecas se arrastavam até a beira. Eu só conseguia nadar, tentando escapar. Cada braçada era um pedido de socorro. Cheguei à margem exausto. O guia me puxou com força para fora da água. Meu corpo sangrava em dezenas de cortes. As marcas de mordida no ombro eram visíveis. Todos recuaram em choque. No barco, ninguém falava. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo remo. Eu tremia, sem saber se de frio ou de medo. Sentia ainda as mãos invisíveis me arranhando, como se algo tivesse me seguido. Olhei para trás uma última vez. As bonecas balançavam lentamente, como se acenassem. Alguns olhos refletiam a luz da lua.
e juro que vi um sorriso surgir em uma delas. Lento, malévolo, impossível de esquecer. De volta à cidade, fui levado ao hospital. Os médicos não sabiam explicar meus ferimentos. Arranhões profundos como garras, mordidas impossíveis. Perguntaram se fora atacado por animais selvagens. Eu apenas calei. O guia me visitou dias depois. Levava uma vela acesa e a deixou perto da cama. Disse que era para afastar o mal. Olhou-me sério e falou: "Nunca mais deboche." Elas recuerdam. Seu olhar carregava medo. As cicatrizes físicas ainda estão em mim, mas as invisíveis pesam muito mais. Às vezes, no silêncio da noite, sinto arranhões que não existem. Ouço risadas infantis perto da cama, e o frio daquela ilha volta a me envolver. Pesquisei sobre a ilha depois disso. Encontrei relatos semelhantes, ataques inexplicáveis. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. Talvez eu tenha tido sorte de voltar vivo, mas sei que não saí ileso. Hoje evito lugares com bonecas. Seja em lojas, casas ou festas infantis. Meu corpo congela, meu coração dispara. É como se todas estivessem conectadas àquela ilha. Como se me reconhecessem. Carrego um arrependimento profundo. Debochar daquelas bonecas foi meu erro fatal. Naquela noite, despertei algo que jamais deveria. Parte de mim ficou presa entre aquelas árvores. Relato 4. Usaram uma boneca para me fazer mal. Eu sempre tive uma paixão enorme por bonecas desde a infância. Por isso, quando recebi uma encomenda pelo correio de uma amiga distante, fiquei emocionada. Dentro da caixa havia uma boneca antiga, de pano, com um vestido delicado de renda. Junto dela, uma carta escrita à mão dizia que era um presente dado com muito carinho. Amei o gesto, coloquei a boneca sobre minha estante e passei o resto da tarde admirando o presente. Naquela noite, dormi mais feliz do que o normal. Senti que minha amiga havia me presenteado não só com um objeto, mas com um pedaço da minha infância, algo que sempre adorei. Porém, durante o sono, vieram pesadelos estranhos. Sonhei que alguém estava sentado ao lado da minha cama, respirando pesado. Acordei assustada, mas quando olhei, não havia nada. Ainda assim, a sensação de que não estava sozinha me acompanhou. A madrugada foi longa. Tive calafrios fortes, um frio que vinha de dentro do corpo. Senti meu peito apertado e tossi sem parar. Pensei que fosse apenas um resfriado começando. Pela manhã, tentei ignorar. Coloquei a boneca de volta na estante e saí para trabalhar. Mas a imagem dos olhos de botão escuros, fixos em mim, não saiu da minha mente. Com o passar dos dias, a situação piorou. Voltei a sonhar várias vezes com a mesma presença ao lado da cama. Eu acordava e jurava ouvir passos arrastando pelo quarto. Sempre, ao abrir os olhos, encontrava a boneca caída em um lugar diferente daquele em que a havia deixado. Era como se alguém a tivesse movido durante a noite, mas eu morava sozinha. Minhas forças começaram a desaparecer. Já não tinha fome, não conseguia sair da cama pela manhã, e mesmo o simples ato de tomar banho parecia exaustivo. Os calafrios eram constantes, e a tosse vinha em crises que me deixavam sem ar. Passei a tomar remédios por conta própria, tentando aliviar os sintomas, mas nada mudava. Era como se algo estivesse sugando minhas energias. Um dia, decidi ir ao hospital. Fiz uma bateria completa de exames, acreditando que tinha alguma doença séria. Quando os resultados saíram, o médico disse que não havia nada de errado comigo. Saí frustrada, tossindo, cansada e sem entender. O peso nos meus ombros parecia cada vez maior. E mesmo deitada, sentia como se algo estivesse sentado sobre meu peito me observando. À noite, os pesadelos se tornaram quase insuportáveis. Eu sonhava que acordava, mas meu corpo não se mexia. Na penumbra do quarto, via a boneca em pé ao lado da cama, com as mãos pequenas e rígidas encostadas em meu pescoço.
Quando finalmente conseguia me mover, a boneca já estava de volta na estante. Eu mesma questionava minha sanidade. Os dias passaram e eu fui me isolando. Não tinha forças para conversar com amigos, nem vontade de sair de casa. Até comer se tornou um tormento. Meu corpo emagreceu rapidamente e minha pele ganhou uma palidez doentia. Me sentia drenada, quase morta em vida, enquanto aquela boneca permanecia ali, imóvel e ao mesmo tempo cada vez mais presente. Uma madrugada foi pior que todas. Acordei tossindo sem ar, com lágrimas escorrendo dos olhos. Tentei beber água, mas o copo caiu da minha mão e eu desabei no chão. Enquanto me contorcia, ouvi um sussurro suave vindo da boneca. Uma voz feminina, baixa, que dizia algo em uma língua estranha. Tremi de medo e me arrastei até a porta, mas não consegui abri-la. Marquei uma nova ida ao hospital. Chamei um Uber de madrugada, sem forças nem para caminhar direito. Estava com febre, olhos fundos e uma sensação de que iria morrer. Ao sair pela porta de casa, me apoiei no portão, esperando o carro. Foi nesse momento que uma senhora que passava na rua me olhou fixamente e correu em minha direção. Ela segurou meu braço com firmeza e disse: "Minha filha, você não está doente do corpo. É algo espiritual. Eu consigo ver." Fiquei sem reação, mas desesperada o suficiente para acreditar em qualquer coisa. Pediu permissão para entrar na minha casa. Hesitei, mas o olhar dela era firme e cheio de compaixão. A deixei entrar, ainda que sem entender direito o que estava acontecendo. Assim que entrou, a senhora caminhou diretamente até o quarto, como se soubesse onde ir. Olhou fixamente para a boneca na estante e disse que o mal vinha dali. Fez uma oração em voz alta, pedindo proteção e luz. Depois, sem hesitar, pegou uma faca da minha cozinha e abriu a costura da boneca. O que havia dentro me deixou paralisada de horror. De dentro da boneca caíram mechas de cabelo e pequenos fragmentos que pareciam ossos. A senhora me olhou e disse: "Esses cabelos são seus." Meu coração quase parou. Ela explicou que aquilo era um trabalho de magia negra, feito para sugar minha energia vital até que eu definhasse completamente. Tremendo, comecei a chorar sem conseguir respirar direito. A senhora explicou que provavelmente minha amiga não sabia do que se tratava. Disse que muitas vezes essas coisas passam de pessoa em pessoa, como maldições que procuram novas vítimas. Senti meu mundo desabar. Algo que recebi com tanto carinho estava me matando lentamente. A tosse voltou e ela me segurou pelas mãos, rezando mais intensamente. Sem perder tempo, me levou a um centro espírita da região. Eu mal conseguia andar, mas fui amparada. Lá, fui colocada em uma roda de oração. Pessoas se reuniram, acenderam velas e começaram cânticos e rezas fortes, pedindo pela minha libertação. O ambiente parecia vibrar, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro do meu corpo. Durante as orações, comecei a tossir ainda mais forte, quase vomitando. Meus olhos ardiam, minhas mãos tremiam e sentia como se uma corrente elétrica passasse por todo o meu corpo. A cada palavra dita, era como se uma parte daquele mal fosse se desprendendo de mim. Chorei sem parar, com medo de morrer ali mesmo, mas a senhora dizia que era parte do processo. Após horas de rituais, finalmente senti uma leveza que não experimentava há semanas. O peso no peito desapareceu, a tosse cessou e o frio interno se transformou em calor. De repente, percebi que estava respirando normalmente. Os olhos marejados agora se fechavam. Não mais de dor, mas de exaustão. Adormeci ali, cercada por pessoas que continuavam orando. No dia seguinte, acordei como se tivesse renascido. As dores sumiram, meu corpo parecia mais leve e a fome finalmente voltou. A senhora me trouxe um prato simples de comida e consegui comer tudo sem esforço. Era como se as trevas que me acompanhavam tivessem se dissipado. Eu quase não acreditava que uma melhora tão rápida fosse possível.
O centro guardou os restos da boneca, dizendo que fariam um ritual para que aquela energia nunca mais voltasse a mim. Eu, ainda assustada, aceitei e apenas agradeci por estar viva. A senhora que havia me encontrado continuava ao meu lado, dizendo que não era coincidência ela ter passado na rua naquela madrugada. Eu devia a minha vida àquela intervenção. Quando lembro daquela boneca, sinto calafrios. O presente, que parecia inocente, quase me levou à morte. Aprendi que nem tudo que chega até nós é o que parece ser, e que existem forças que não compreendemos agindo de maneiras cruéis. Guardo a lembrança daquela experiência como um alerta constante. Nunca subestime o que parece inofensivo. Eu sei bem o preço disso. E aí, amigos, gostaram dos relatos que foram narrados hoje? Confesso que bonecas é um tema que me dá um certo frio na espinha. Caso tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Lembrando que aqui temos vídeos diários para todos os amantes de terror. Durmam sempre longe dos fantasmas e até o próximo vídeo.